Fala comigo, meus amigos, como que vocês estão? Que bom que você chegou até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que hora do dia que você está vendo, mas é maravilhoso ter você aqui comigo. Meu nome é Davi Greco e estou aqui todos os dias fazendo o quê? Olhando para as Escrituras, aprendendo em como nós podemos nos parecer cada dia mais com o Senhor Jesus. Esse é o nosso objetivo. Então eu já quero lembrar que você é do nosso trato, e se você não está nesse trato, ó, já pega aqui na minha mão aqui, ó. Vamos junto aqui, ó, fazer esse combinado, compartilha esse conteúdo para outras pessoas. Deixa um comentário, manda para alguém, marca alguém, deixa um curtir. Se você está vendo em uma outra plataforma, ativa as notificações para poder chegar esse conteúdo todo dia para você. Afinal de contas, nós não estamos aqui para falar de nós mesmos, estamos aqui para falar de Jesus Cristo. Esse é o nosso objetivo. Então, já manda para alguém, já dá o seu curtir, o seu like aqui, para o quê? Para impulsionar, para que esse vídeo, esse conteúdo possa alcançar outras pessoas. Amém? Então, ó, já pega sua Bíblia, papel, caneta e a gente já vai sair aqui, olha, anotando, guardando esse conteúdo para o quê? Para gerar práticas em nós e através de nós para alcançar outras pessoas. Então, abra comigo aí sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1, tá? Então, a gente já vai estudar aqui, a gente está nessa dinâmica de aprender sobre as parábolas de Jesus. Pega um café, uma água aí para a gente ir tomando junto e a gente vai aqui, olha, crescendo e aprendendo cada dia mais. Evangelho de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 1. E o texto vai falar assim, olha. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: O reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para os seus filhos. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: Digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos já foram abatidos e tudo já está preparado. Venha para o banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, uns para o campo, outros para os seus negócios. O restante, agarrando seus servos, maltrataram-no e os mataram. Versículo 7. O rei ficou irado, enviou o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse aos seus servos: O banquete do casamento já está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas, convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má, e a sala do banquete do casamento ficou cheia de convidados. Mas, quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando vestes nupciais. Então lhe perguntou: Amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Versículo 13. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrem-lhe as mãos e os pés, e o lancem para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. Versículo 14. Pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Feche seus olhos, vamos pedir para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, nos dê clareza sobre a palavra de Deus. Afinal de contas, estamos aqui para aprender, não conforme o que nós estamos querendo, da forma que estamos querendo, mas o que a palavra de Deus está querendo falar através dela em nós. Amém? Espírito Santo, nós te agradecemos por esse dia. Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito e já realizou através de nós. Eu te agradeço pela vida do meu irmão, da minha irmã que já está aqui e porque o Senhor está alcançando ela nesse dia, Senhor. Senhor, toca o coração, a vida dela, que ela seja transformada conforme a tua imagem e semelhança, que possa resplandecer a imagem de Jesus em todas as suas ações, ó Deus. Nós te agradecemos por esse dia e te pedimos, nos revele a tua palavra neste momento, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos embora então junto, olha, a gente está falando sobre as parábolas, e essa parábola de hoje, ela tem um tema, né, que é a bodas e o homem sem veste. E eu dei um título para isso, para esse conteúdo. Então o nosso título de hoje é A autoaceitação envaidece até a alma. Então você já está anotando? Anota aí. A autoaceitação envaidece até a alma. E eu quero explicar um pouquinho o porquê desse título. Primeiro, a autoaceitação, no sentido positivo da palavra, tem a conotação de reconhecer quem você é. Ela vai mostrar as suas limitações, ela vai revelar a sua identidade. Mas, aqui, essa frase, ela foi montada, esse título, ele foi montado num sentido negativo, né? Então, olha, o título de novo é A autoaceitação envaidece até a alma. A autoaceitação no sentido negativo vai falar sobre quando você se contenta consigo mesmo. Você não busca reconhecer e gerar mudanças. Você está bem com isso e está muito bem acomodado. E aí, a segunda palavra é o envaidecer. O envaidecer vai falar sobre, nessa conotação negativa, sobre o gerar orgulho, vaidade, autossuficiência, diferente do sentido positivo.
Que o sentido positivo é quando gera humildade, reconhecimento de mudança. E a última palavra, que é até a alma, vai falar sobre o que não está somente na superfície, não é somente visto no comportamento ou nas aparências, mas é algo muito mais profundo, algo que toca o nosso interior. É quando afeta os nossos sentimentos, afeta a nossa motivação, afeta o nosso relacionar com as pessoas. E se eu pudesse trazer uma junção de tudo isso para você, seria dizer que o excesso de autoconfiança em si mesmo é que vai mostrar do lado de fora o que já está do lado de dentro. E é sobre isso que a gente quer tratar um pouquinho aqui hoje. E eu preciso que você entenda comigo um pouquinho sobre essa parábola. O que essa parábola está dizendo e é como nós precisamos interpretar ela. Primeiro, a gente faz aquela exegese, como eu já expliquei para vocês, é de entender o texto, o que Jesus estava querendo dizer para aquelas pessoas daquela época. Mas eu quero dizer para você que, olhando tudo isso, Jesus ele também está, além de revelar algo que eles já conheciam, Jesus estava apontando para algo que ainda iria acontecer. E o que significa isso? Que é um apontamento profético, é algo escatológico. Jesus já estava anunciando, afinal, Jesus veio para revelar o Pai. Só que ele também veio para revelar as coisas que iriam acontecer e da forma como iriam acontecer. E é muito rico quando a gente junta tudo isso e consegue olhar aos olhos das Escrituras e reconhecer tudo isso. Sabe por quê? Porque olha comigo aqui, olha, o primeiro versículo, quando está dizendo que o rei enviou os servos. E aí, o que eu estou querendo dizer? Quando o rei ele envia os servos e as pessoas não vêm para o banquete, é como se fosse num casamento no dia de hoje, para você entender. Quando a gente faz um casamento, o casamento ele não é marcado da noite para o dia. Então há uma preparação. Você anuncia a data do casamento e envia o convite para os seus convidados. Quando esses convidados recebem o convite, eles dão um parecer se irão vir no seu casamento ou não, certo? Que é a lista de confirmação, não é verdade? E é exatamente como está aqui. Esse rei ele fez o anúncio para os seus convidados, mas os convidados rejeitaram. E aí, de um segundo momento, o rei vai enviar novos servos a esses convidados de novo. E aí, por que eu estou dizendo isso para você? Porque são duas pontes, dois paralelos. No primeiro momento, vai fazer muita semelhança com a parte antiga da Bíblia, ou seja, o que a gente trata como Antigo Testamento, a primeira revelação. Veja bem se o Antigo Testamento ele não veio com esse intuito de revelar aquele que haveria de vir, que era Jesus. Só que o rei, ele envia os seus servos, não é verdade? Não é isso que o texto está dizendo? E quem eram os servos do Senhor nesse primeiro anúncio? A gente conhece muito bem que eram os reis, os profetas, os sacerdotes, e como o povo recebia isso? De forma muito automática, de forma como que nunca reconheciam que haveriam de vir. Tanto que a Bíblia vai deixar isso bem claro em toda a Escritura, no panorama, quando você vê que aqueles que precisavam reconhecer Jesus não reconheceram. Então, olha só, se esse primeiro anúncio não está apontando de forma interpretativa para esse Antigo Testamento, mas tem o segundo envio, na qual o rei envia novamente novos servos, e as pessoas ignoram de novo. E olha, veja bem se não é exatamente o que estava acontecendo na época de Jesus. Jesus chegou anunciando as boas novas, e não só ele, mas os seus discípulos também chegaram anunciando as boas novas desse casamento, e as pessoas ignoraram. E é muito legal quando você olha para o texto, e olha aqui, olha, no versículo 5 do capítulo 22, vai dizer assim, olha, mas eles não deram atenção e saíram, uns para o seu campo, outros para o seu negócio. A gente já tratou aqui sobre esse assunto, sobre campos, negócio, e veja bem se o campo não está muito relacionado às preocupações da nossa vida, trazendo para uma aplicação prática hoje para nós entendermos e também para aquelas pessoas daquela época. Quando a gente tem muita coisa acontecendo na nossa vida, ou seja, as coisas comuns da nossa vida tendem a tirar os nossos olhos do propósito de Cristo. E veja bem, se o campo faz essa semelhança com as preocupações da vida, os negócios fazem semelhança com as riquezas, com o poder, com essa vaidade que é o dinheiro, na qual a gente busca em todo tempo. E não importa, passa gerações, mas as práticas continuam as mesmas. Assim era na época de Jesus, assim continua sendo até hoje. Só que, Davi, se a gente aplicou o Antigo Testamento e agora está aplicando o Novo, como isso se encaixa nessa parte? Olha aqui, olha, o versículo 5 continua dizendo assim, olha, os restantes, agarrando os servos, maltrataram e os mataram. Veja bem se não está dizendo sobre
os próprios discípulos que foram escarnecidos, foram humilhados, foram maltratados, mas não só isso, todos foram mortos por causa do evangelho. E aí é muito legal quando a gente olha nesse ponto de vista, entendendo que Jesus já estava anunciando como seria. Por quê? Porque vai dizer assim, olha, no versículo 7, o rei ficou irado, enviou seu exército e destruiu os assassinos e queimou a cidade deles. Novamente, veja bem se a gente já não falou sobre isso, sobre como Jerusalém foi destruída no ano 70, depois de Jesus. Jerusalém foi destruída e todos os seus habitantes foram mortos, os que ficaram lá. Ficou uma cidade totalmente devastada. Então, olha só se Jesus não estava anunciando para onde as coisas caminhariam. E como que a gente aplica isso para hoje, Davi? Olhando para as Escrituras e vendo isso como algo que também já aconteceu. Só que não para por aí. Olha, o capítulo continua. Aí ele diz no versículo 8 para os servos, o rei diz, né, para os seus servos, vão, saiam às esquinas e convidem todos aqueles. Veja bem se isso não é algo que acontece até os dias de hoje e que fez chegar até nós hoje, onde nós fomos convidados a participar desse banquete. E aí não só convidados, mas olha, o texto faz menção aqui, olha, de deixar claro que os servos saíram, no versículo 10 aqui, olha, os servos saíram e foram às ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. Todas as pessoas estavam participando do banquete. Eu não sei se você sabe, mas naquela época de Jesus, tinha um costume de que quando o rei convidava as pessoas para poder participar, elas deveriam se sujeitar, e era um costume da época, às condições que o rei dava. Então elas vinham para a festa, e quando elas chegavam na entrada da festa, o rei oferecia vestes novas para eles. Então eles tinham que colocar essas vestes novas, passar por toda aquela ornamentação para poder participar da festa. Só que o texto ele vai dizer que quando o rei entra para poder fazer participar, ver os convidados, ele nota uma pessoa que não estava vestida adequadamente. E o texto vai dizer assim, olha, mas quando o rei, no versículo 11, mas quando o rei entrou, viu, para ver os convidados, notou que ali havia um homem que não estava usando vestes nupcial. E ele perguntou, amigo, como você entrou aqui sem vestes nupciais? Na nossa tradução, é muito legal porque a gente consegue entender todo o contexto. Mas quando você traz direto do grego, que é a língua original que foi escrita, para o português, essa palavra amigo que é utilizada, só foi utilizada em outros dois contextos na Bíblia. Uma, para quando Judas vai trair Jesus, e ele chega e dá um beijo no rosto de Jesus, e Jesus disse, amigo, por que viestes aqui? E a outra é quando tem uma outra parábola que Jesus está contando sobre os trabalhadores da vinha. Quando um dos trabalhadores no final vem e interroga o dono da seara, ele fala assim, olha, por que nós vamos receber o mesmo que as outras pessoas que chegaram no final? E aí o dono da seara, ele diz assim, amigo, eu não combinei algo com você? E aí por que eu estou falando sobre isso? Essa expressão amigo não está dando uma conotação sobre a amizade do jeito que a gente conhece, mas sobre um sentido mais pejorativo, mais como se não conhecesse, como se essa pessoa que está ali está tendo um comportamento que não deveria ter. E aí vai falar sobre isso. E é muito engraçado que Judas não encontrou resposta para responder Jesus, assim como esse trabalhador da vinha também não encontrou resposta para responder o dono da vinha. E é exatamente o que está acontecendo aqui, olha. Porque no versículo 12 ele diz assim, olha, amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? Aí o texto faz questão de dizer, o homem emudeceu. Sabe por quê? Quando nós não nos sujeitamos às condições daquilo que foi impostas, normalmente a gente não encontra resposta para ele. E sabe o que isso, como a gente aplica para o nosso dia de hoje? Como se alguém tentasse fazer algo do jeito dela, que é a nossa proposta desse título, é a autoaceitação envaidece a alma. É quando a pessoa ela não quer gerar práticas de mudanças. E vai falar sobre mim, vai falar sobre você, vai falar sobre essa sociedade na qual nós vivemos, que muitas vezes estão tão cheias de si que não aceitam mais se sujeitar a algo que foi colocado. Então nós estamos aqui para falar da palavra de Deus, não sobre um governo ou alguma coisa do tipo, mas nós estamos aqui para nos parecermos cada dia mais com Jesus. E como eu vou me parecer com Jesus se eu não deixar as ações do Davi para trás? Como eu vou me parecer com Jesus se eu não querer gerar práticas de mudanças diárias para mostrar para as pessoas, para revelar para as pessoas que quem habita em mim é Jesus? Porque é isso que está dizendo.
o texto? Essa pessoa, ela decidiu entrar numa festa de casamento sem utilizar das vestes que o rei havia oferecido no início. Então, ela decidiu por prática, por vontade própria, não compactuar com aquilo. Ela quis, com obras de justiça própria, viver naquele comportamento. E é um conceito, é como se eu dissesse para você que é um conceito de justiça, de santidade moral própria que a pessoa estava dizendo. Mas a gente precisa se lembrar das escrituras como um todo. Em Isaías 64:4 vai dizer que para Deus as nossas práticas de justiça própria são como trapos de imundície, não servem para nada. Então ou nós nos sujeitamos como o Senhor quer, ou nós não servimos para fazer parte disso. E o texto vai deixar muito claro aqui, olha, dizendo que o rei, ele diz para os seus servos, amarrem as mãos e os pés, ou seja, essa autossuficiência que a pessoa tem, ela não vai mais ter. Amarrem as mãos e os pés e lancem-no para fora, para as trevas. Então, olha só, isso daqui, o evangelho que a gente está pregando, ele não é um evangelho de venha como você está e permaneça como você está, afinal de contas o Senhor te aceita assim. Não, é um evangelho na qual aonde você chega, reconhece que você necessita de Jesus, mas que você precisa gerar mudança. Essa aceitação significa que você não permanecerá mais na condição que você está. Então que venham sim, que venham muitas pessoas até Jesus e permaneçam até Jesus, mas a palavra de Deus diz que quem não nega a si mesmo, não toma a sua cruz e não segue Jesus, não pode ser chamado de discípulo dele. Afinal de contas, nós falamos sobre isso essa semana. Afinal de contas, é sobre isso, sobre esse encargo de nós reconhecermos que nós precisamos de um novo Salvador. Que nós não podemos salvar a nós mesmos, que as nossas práticas de injustiça perante Deus não significam absolutamente nada. Sabe, eu quero encerrar isso daqui, esse momento com você, falando sobre um último versículo, na qual diz assim, olha, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por muito tempo, eu interpretei mal esse versículo. E eu não sei se você já interpretou assim comigo, mas eu falava assim, olha, muitos são chamados, ou seja, uma multidão está sendo chamada. Não, não é sobre isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo aquela pessoa, ou seja, que deveria participar do banquete do rei, já foi chamada muitas vezes, mas está negando se submeter a esse convite. Então, o que o texto está dizendo muitos são chamados, repetidas vezes já foi chamado, mas o texto faz questão de dizer aqui, olha, que poucos foram os escolhidos. Por quê? Porque aqueles que ouvem e não praticam, não aceitam, não se submetem, não podem participar, não podem ser chamados participantes. Fica aí, eu acho que é um convite para mim e para você, para nós pensarmos se no nosso dia a dia estamos gerando práticas para essa mudança, que não pode ser só do nosso exterior, tem que vir de dentro para fora. Afinal, para fora só vai revelar o que já está dentro de nós. Meu irmão, minha irmã, beijo para você, fica com Deus. Semana que vem a gente vai estar aqui de novo na segunda-feira, falando sobre mais um conteúdo, e que você lembre de marcar alguém, de compartilhar esse conteúdo para alguém, mas não só isso, abra a palavra de Deus, aprenda, sabe, tudo isso daqui que a gente tratou aqui, foi algo que o Senhor tem revelado ao meu coração, tem falado comigo, através de tudo que eu tenho aprendido, estudado, dedicado, mas é o Senhor que quer tocar o seu coração, a sua vida, e Ele tem algo para falar na sua vida, em nome de Jesus. Tchau, tchau, com Deus, fique com Deus e até semana que vem.